Bom dia, como vai você? Constituir família é a forma mais excelente de amar, mas também de se estressar. Tudo na vida tem a polaridade, o dia e a noite, o nublado e o ensolarado, o bom e o mal, tá tudo no mesmo lugar. A mãe boa e a mãe má, tá tudo no mesmo lugar. A gente só não pode focar apenas na mãe má. A gente não pode, né? Porque senão a gente deixa de experimentar tudo que é possível. Constituir família é a forma mais excelente de amar, mas também de se estressar. Pais que querem filhos prontos, bem comportados, que lhe obedeçam sem questionar e se curvem em agradecimento por tudo que lhe fazem, devem morar em outro planeta ou se tornar reclusos no Alpes franceses, pois vive como seres humanos e se preparar, pois viver como seres humanos é se preparar para se decepcionar. É isso, ó. Quem tá falando isso é Augusto Cury. Eu só tô lendo. Psiquiatra mais lido do mundo que tá dizendo isso. Ele estudou para isso. Sou psicóloga e uma das bases que eu utilizo na minha clínica é Augusto Cury. Né? Que Augusto Cury eu conheci em 2006, quando a minha mãe surtou. A minha mãe comprava há anos e anos e anos na Avon com uma vizinha e eu comecei a marcar os livrinhos dele lá e eu fui fazendo a minha biblioteca do Augusto Cury. Li ele por muitos anos. Em 2010 que eu comecei a ler outros autores, mas de 2006 a 2010 eu li tudo que tinha disponível e hoje ainda eu leio Augusto Cury porque eu aprendo constantemente. E é isso, né? A gente vive com o real, a gente não vive com o imaginário. E muitas das frustrações que eu vejo aqui na clínica, dos relacionamentos, de casamento, de filhos, é o meu ideal brigando com a realidade. O meu ideal. Não é o outro que tá contra mim, não. Sou eu que idealizei algo, esse ideal não aconteceu e eu fico brigando com o mundo, porque o mundo tem que atender minhas necessidades em glória. Não é. Constituir família é a forma mais excelente de amar, mas também de se estressar. Filhos que não decepcionam os pais podem estar desenvolvendo timidez severa ou medo de expressar as próprias ideias e ouvir a opinião dos outros. Podem estar tendo ataques de pânico até alienação social grave. Olha isso. É tão interessante isso porque a minha família era uma família rígida, religiosa rígida. Então era tudo muito rigidez ali, né? A forma da gente pensar era muito permeada pela religião, pelos comandos, pelas regras. E isso trouxe problemas sérios, porque além de não fazer muitas coisas, que hoje eu entendo que não tinha o menor problema de fazer, ainda era pecado e Deus ia brigar com a gente. E aí a gente tinha medo dos pais e medo de Deus. Olha a confusão. E aí você vai pro patrão, tem medo do patrão. Professor, tem medo do professor, tem medo da vida. Por quê? Porque foi instalado em você o medo como base das relações. Medo de expressar as próprias ideias e ouvir a opinião dos outros. Podem estar tendo ataque de pânico e alienação social. Filhos que desenvolvem normalmente sua personalidade frustram a mãe. Quem tá falando isso é Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo. Eu tô repetindo porque eu acredito nele, entendeu? Perdem o controle diante de seus pais. Têm reações desproporcionais diante dos nãos que recebem. Além disso, não poucas vezes fazem chantagem e jogam pesado com os seus educadores. Você não me ama. Olha isso. Quando eu aprendo, às vezes com a chantagem, com a punição, muitos filhos desenvolvem a capacidade de mentir, porque se falar a verdade merece castigo. Tem um ditado que diz, quem fala a verdade não merece castigo. Mas tem filho que não pode falar a verdade não, porque a verdade é como se fosse uma punição para os pais, e os pais acham que aquilo é um problema contra eles. Eu faço orientação familiar aqui, e eu sempre digo, olha, seu filho não está contra você não, ele está experienciando o mundo, né? Eu tenho 39 anos, a minha sobrinha tem 9, a minha sobrinha nasceu, eu tinha 30 anos. Você acha que essa menina de 9 anos, ela tá contra mim?
E desde pequena, às vezes, parecia que estava, parecia. Mas eu que tenho que ter sanidade. O Lacan vai dizer que a resistência está do lado do analista, ok? Eu pego essa frase e falo, a resistência está no lado do adulto. Quem maneja a resistência? O professor, o pai, a tia, os avós, os pastores, os líderes religiosos. Se eu subir um degrau a mais, quando eu tô nesse degrau, eu tenho que manejar aqui, ó, porque eu já tenho uma evolução. Por isso que você que é líder, que é pastor, que é professor, que é pai de santo, que é o que for, né? Que você lidera pessoas, cuida de pessoas, você precisa investir na sua saúde mental e emocional. Senão você vai amargar a vida do outro, não porque você quer, mas porque você não sabe. E quando a gente vê lá as bases da inteligência emocional, é se conhecer, entender suas emoções, controlar, ter empatia, não é se colocar no outro não, é olhar o outro e falar, mesmo que eu não entenda, eu tô aqui. E ajudar o outro. E não é acertar. Meus amigos, todos têm o que estou pedindo. Você é o único pai do mundo que recusa. Olha aqui. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente tinha algumas amigas que faziam essa chantagem com os pais, sabe? Elas queriam porque queriam coisas, roupas. E tinha uma família que era amiga nossa, que tinha muitos filhos, muitos mesmo, 5 filhos. E quando os pais falavam que não dava pra comprar, 2 delas falavam assim, mas a gente não pediu pra nascer, você tem que se virar e tem que dar. E eu achava aquilo estranho, eu conversava com minha irmã assim, eu falei, cara, é assim mesmo? Eu nem conseguia conceber essa ideia de que eu tinha a mesma idade, eu regulava a idade com elas, mas eu achava estranho aquilo assim de que tem que dar, não pedir pra nascer. Olha, o lance é o seguinte, a gente vai viver também. E quando chegar a nossa vez de lidar com os desafios, com os nãos da vida, o que a gente vai fazer? A gente vai chantagear o outro? A gente vai dizer, eu não pedi pra nascer? E quando seu filho falar pra você que não pediu pra nascer? Porque milagrosamente parece que o negócio anda, né? O que você fez com seus pais parece que vem pra você depois. E a gente tem que ter um cuidado com isso. E não é, a Elaine tá botando medo. Não tô botando medo em ninguém. Não gosto da cultura do medo, não gosto da cultura da culpa. O que eu tô falando é, não tem jeito. O que eu fizer, aquilo vai retornar pra mim. Espero que você faça um bom plantio para que você tenha uma boa colheita. E eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem, eu quero o bem da sua família. E quero que constituir a sua família seja a forma mais excelente de amar que você encontre. E que na sua casa não tenha essa parte do se estressar, não. O estresse natural, mas não o estresse caótico que a gente perde a esperança, a alegria, sabe? Eu quero que você tenha alegria na família que você construiu. Porque família, ela precisa ser nutrida. A gente precisa desenvolver habilidades relacionais. A gente precisa se amar. E não esquecer, eu falo muito com os pais aqui, não esquece que vocês se amam. Porque às vezes a dor, ela faz com que a gente esqueça que a gente ama. E aí a gente, em vez de se relacionar de boa, a gente lida como se fosse o nosso pior inimigo. Nosso filho, em vez de ser uma bênção, algo que a gente está colhendo, sendo a resposta da nossa oração, passa a ser um inimigo mortal. E filho não é para ser inimigo mortal. Filho é para ser cura, crescimento familiar. O amor em você desenvolveu tanto que você gerou a vida, e vida é amor. Então, se nutra, se acolha e pare de brigar o tempo todo. Porque brigar é um vício emocional. Não tem esse vício. Tem o amor como vício, né? Você quer viciar em alguma coisa? Vicia em amar, em dar atenção, em acolher. Beijo grande pra você e até amanhã.